Boa noite. Segue internado em estado grave no Hospital Pronto-Socorro 28 de agosto, na capital, técnico em operações vítima de uma explosão dentro da refinaria de Manaus na noite do último sábado. A família pede rigor nas investigações de mais esse acidente grave envolvendo trabalhadores na empresa. O técnico em operações, Antônio Rafael Santana, de 24 anos, teve 75% do corpo queimado pela combustão. O rosto foi a parte mais atingida, segundo familiares da vítima, que estão abalados. Ele segue internado em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, na capital. O trabalhador foi vítima de uma explosão dentro da estação de tratamento de efluentes da refinaria Isaac Sabá, na Zona Sul, logo após ligar o veículo que dirigia para fazer a ronda no local. A causa ainda não foi esclarecida. A Federação Única dos Petroleiros denunciou o histórico de acidentes graves envolvendo trabalhadores na refinaria de Manaus. De acordo com a federação, em dezembro de 2013, uma explosão deixou 3 operadores da Petrobras feridos de uma só vez. Já em setembro de 2010, uma técnica em operação também foi vítima de um grave acidente e morreu após 10 dias de internação. O sindicato da categoria no Amazonas também informou que acompanha o caso do técnico em operações e vai se pronunciar amanhã após uma reunião dos dirigentes. Por meio de nota, a Petrobras afirmou que está dando assistência ao funcionário e familiares e aguarda um laudo sobre a verdadeira causa do acidente com o ex-sargento da Aeronáutica. As informações que nós temos, que assistentes sociais da empresa, os médicos estão nos dando apoio. Então, assim, é que é grave, né? A gente pede a oração de todos, que o quadro dele é muito delicado. Os amigos todos, nós estamos todos numa corrente e a gente sabe que ele vai sair dessa. Mais 4 pessoas foram presas pela polícia da capital, acusadas de roubo e desmanche de veículos. Policiais da Força Tarefa prenderam nesta tarde Deimilson Ordene Rodrigues, Eduardo da Silva Costa, Renan Pérez de Souza e Fabiana Gomes de Souza, no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus. Com eles, os policiais encontraram 3 veículos e uma moto, todos roubados, além de um revólver, 80 trouxinhas de pasta base de cocaína, celulares e documentos de terceiros. E no decorrer das investigações nós vamos concluir se esse grupo aqui é uma ramificação daquele grupo que foi preso dias atrás ou se é um outro grupo que participava de forma independente. A documentação que foi apreendida com eles e outros materiais, eles vão ser confrontados para ver se nós encontramos algum elo de ligação com aquela turma que foi presa anteriormente. Todos foram autuados em flagrante pelo crime de associação criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, agora à tarde, mais 2 homens foram presos acusados pelos mesmos crimes no bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus. A dupla foi detida em uma oficina mecânica de fachada e no local foram apreendidas mais 3 motocicletas, uma com placa clonada e outra com chassi adulterado. Os 2 foram encaminhados ao 13º Distrito Integrado de Polícia na zona norte da cidade. Ainda de acordo com a SSP, o número de veículos recuperados em Manaus aumentou 41% nos primeiros 6 meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 2.238 apreensões de veículos até junho contra 1.189 no mesmo período de 2013. Mais de 2 toneladas de droga foram incineradas neste fim de semana em Manaus. De acordo com a Polícia Federal, a maior parte é resultado de apreensões nas fronteiras do país. Ao todo, foram incinerados 2.000 quilos e 330 gramas de entorpecentes, apreendidos entre o ano passado e o início deste ano. A maior parte, 95% da droga destruída, era de cocaína pura. Todo o material queimado foi autorizado por meio de ação judicial. Resultado das apreensões feitas pela Polícia Federal, não necessariamente esse ano, são apreensões que são feitas, trabalhos feitos pela Polícia Federal, e, periodicamente, é feita essa incineração com base nas autorizações judiciais, para a incineração da droga.
Grande parte da droga destruída era proveniente de países que fazem fronteira com o Brasil. Ainda de acordo com a Polícia Federal, somente este ano a mesma quantidade já foi apreendida. Grande parte, se não a totalidade, é proveniente dos países fronteiriços aqui, né, de Colômbia e Peru. A cocaína, grande parte aqui do que está sendo incinerado é cocaína, então isso é proveniente dos países fronteiriços aqui com o estado do Amazonas. O equipamento que realiza a destruição dos entorpecentes é aquecido de 500 graus e pode chegar até 1000. Para não poluir o meio ambiente, todos os cuidados são tomados. Esse material ele não pode ser queimado de qualquer forma, tem que ser um forno de alta capacidade. No nosso caso, o nosso forno ele tem capacidade para 800 a 1.200 graus de temperatura, né? Ele tem uma estrutura resistente no caso de uma pequena explosão, porque esse material é altamente combustível, então com isso a gente não está prejudicando o meio ambiente. Polícia investiga a morte de um feirante ocorrida na Feira da Manaus Moderna, na capital, e cabo aposentado do Exército é suspeito de matar o próprio irmão na zona rural de Manaus. Confira no resumo de notícias. O feirante Darlan Rodrigues Alves, de 32 anos, foi morto a tiros na tarde do último domingo na Feira da Banana, na Manaus Moderna, no centro da capital. O crime foi flagrado por uma das câmeras de segurança do local. Repare no lado direito do vídeo. O suspeito, um homem de boné branco vestindo uma blusa vermelha e bermuda, chega atirando contra a vítima. Após os disparos, ele foge do local. O crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O aposentado Idalino Jacinto, de 62 anos, morreu na comunidade Barreirinha após ser baleado durante uma pescaria. Segundo policiais do Batalhão Ambiental que atenderam a ocorrência, o principal suspeito é o irmão da vítima, Eugênio Jacinto, de 72 anos. Os dois teriam discutido dentro da canoa quando Eugênio, que é cabo aposentado do Exército Brasileiro, atirou com uma espingarda no rosto da vítima. Segundo testemunhas, o suspeito fugiu deixando a arma e também um bilhete dizendo que se entregaria à polícia. Eleições 2014. Começa amanhã a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Esta manhã foi inaugurada na sede do Tribunal Regional Eleitoral, aqui na capital, a sala de transmissão dos programas dos candidatos. Nesta segunda-feira também começaram no TRE os testes das fotos e dos números que serão disponibilizados nas urnas eletrônicas. Ao todo, são 3 ilhas de edição. 2 delas vão trabalhar exclusivamente em programas eleitorais para a televisão e a última para a rádio. Aqui é onde vão ser entregues as fitas dos partidos com as propagandas dos candidatos. É bom que se frise, porque a propaganda ela se divide nesse período em 2 etapas. Tem aquela onde são feitas as propagandas propriamente ditas dos candidatos e tem aquela que são feitas, são as inserções que são dos partidos políticos. A propaganda eleitoral gratuita é obrigatória e começa nesta terça-feira em todo o Brasil, com duração de 1h40 por dia, dividida em 2 períodos. No Amazonas, o tempo igualitário para todos os partidos é de 57 segundos, mas por conta das coligações, o tempo de exposição dos candidatos ao governo do estado ficou assim. O senador Eduardo Braga, candidato da coligação Renovação e Experiência, vai ter 7 minutos e 41 segundos. O deputado estadual Chico Preto, do PMN, terá 58 segundos. O governador José Melo, candidato à reeleição pela coligação Fazendo Mais pela Nossa Gente, tem o segundo maior tempo, 6 minutos e 41 segundos. O candidato do PCB, Luiz Navarro, terá 57 segundos. Abel Alves, do PSOL, 1 minuto e 1 segundo. O deputado estadual Marcelo Ramos, candidato pelo PSB, 1 minuto e 42 segundos. E Herbert Amazonas, do PSTU, 57 segundos. Hoje também começou a fase de verificação das informações nas urnas. Os candidatos ou os representantes dos partidos têm hoje e amanhã para vir até aqui, a sede do TRE, e verificar se todos os dados estão corretos. Caso haja alguma coisa errada, eles têm 48 horas para solicitar as modificações. Qualquer correção que tenha que ser feita, ele faz uma petição à Justiça Eleitoral, que será analisada pelo relator do processo, que pode aceitar ou não, e assim é feita a retificação.
Os programas eleitorais dos candidatos à presidência e deputados federais vão ser transmitidos na televisão e no rádio às terças, quintas e sábados. Já os candidatos ao governo, Senado e aos cargos de deputados estaduais vão poder mostrar suas propostas nesses meios de comunicação às segundas, quartas e sextas-feiras. E a Band Amazonas divulgou esta manhã para os representantes dos candidatos ao governo do Amazonas a nova data do debate que foi adiado por conta da morte do candidato à presidência, Eduardo Campos. A mudança foi uma decisão nacional em decorrência da morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, na última terça-feira. A nova data, definida hoje com representantes dos partidos, é dia 28 de agosto. Nós acreditamos que, a partir de agora, a população volta a se focar na nossa realidade, na importância que tem essa discussão e que a Band se antecipa a todo mundo e oferece a quem nos assiste. A justificativa foi muito plausível, uma vez que houve uma tragédia na política nacional e a Band mostrou sensibilidade ao cancelar o debate. Acho que isso aumentou a expectativa, né? Esperamos que o debate mantenha o nível das propostas. Todas as regras permanecem iguais e a ordem dos lugares definida a partir de um sorteio na semana passada também não sofreu alteração. O senador Eduardo Braga, do PMDB, vai ocupar o primeiro púlpito à esquerda do vídeo. Ao lado dele, o deputado estadual Chico Preto, do PMN. Mais ao centro vai estar o candidato pelo PSB, deputado estadual Marcelo Ramos. Abel Alves, do PSOL, vai ocupar o quarto púlpito e o governador José Melo, candidato à reeleição pelo PROS, vai ocupar o último lugar à direita do vídeo, ao lado do mediador. Eu acho que aumenta a expectativa, né? A gente estava preparado aí para a semana passada, mas infelizmente não conseguimos e a gente agora, então, na próxima semana estaremos aqui juntos para contribuir para o debate. Eu acho que vai ficar bem melhor agora por conta de que se fosse feito naquela hora seria horrível para todos nós. O debate está previsto para começar às 10 horas da noite e vai ter duração de 2 horas. Já o debate entre os candidatos à presidência da República, na sede da Band em São Paulo, está marcado para o dia 26 de agosto. A semana começou quente aqui na capital. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e também algumas cidades do interior. Em Boca do Acre, a previsão é de tempo firme com variação de nebulosidade. As temperaturas ficam entre 21 e 33 graus. Em São Gabriel da Cachoeira, o tempo fica encoberto a nublado e há possibilidade de pancadas de chuva, mínima de 22 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o tempo fica parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Representantes da Defesa Civil de 20 municípios do interior do estado estão na capital para participar de um curso de gestão de recursos voltados para situações de emergência. O objetivo é evitar que municípios deixem de prestar contas corretamente, como já aconteceu em enchentes anteriores. Boca do Acre e Humaitá seguem em estado de calamidade pública e outros 35 municípios do interior do Amazonas em situação de emergência. Mas, segundo a Defesa Civil do estado, as águas já estão estabilizadas e em breve tudo deve voltar ao normal. Mas o trabalho continua. Agora é um trabalho de mapeamento, de identificação de focos, de anormalidade pós-cheias, é outro trabalho, onde que outros órgãos vão ter que entrar de uma forma também permanente para que solidifique toda a rotina e o dia a dia da população afetada. Foram repassados esse ano R$1.700.000 para a Defesa Civil do Amazonas conter os efeitos da enchente. O problema é que em 2012, ano da cheia recorde do estado, 36 municípios ficaram inadimplentes com o governo federal. Na época, quase R$7 milhões não foram declarados corretamente. O município ele pode ser inscrito no cadastro de inadimplentes do governo federal e isso impede que tenha outros repasses para o município. Para evitar que a situação se repita, essa manhã representantes das defesas civis do interior do estado iniciaram um curso para aprender a administrar a verba cedida em situação de emergência.
Vamos aprender cada vez mais e a prestação de contas é um detalhe muito importante, e esse curso traz todo esse detalhe. Vamos nos tornar mais capazes e a prestação de contas com certeza vai sair muito melhor. Nesse primeiro dia de curso, dos 62 municípios do Amazonas, menos de 20 enviaram representantes. O treinamento segue até o dia 22 de agosto no auditório Jesus Lins, da Assembleia Legislativa. Band Cidade está de volta e o assunto agora é futebol. Terminou neste fim de semana o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série D e o Princesa dos Solimões perdeu por 1-0 para o São Raimundo de Roraima na casa do adversário. No segundo turno, a equipe de Manacapuru volta a enfrentar o São Raimundo já no próximo sábado no Estádio da Colina, aqui na capital. Agora você vai ver uma reportagem que mostra um tipo de luta que vem sendo muito procurada aqui na capital. Você já ouviu falar do Krav Maga? Se ainda não, confira então a reportagem de Israel Ayasser e Jackson Rodrigues. Criado nos anos 40 com a finalidade de manter vivos os soldados israelenses, em uma época em que os países do Oriente Médio viviam em guerra, a luta do Krav Maga ganhou muitos adeptos pelo mundo todo. Em Israel, até hoje, a técnica é ensinada nas escolas. Vamos desviar aqui, segurando o pulso dele. 1, 2, 3, chute, jogar no chão. No Brasil, todas as técnicas do Krav Maga podem ser aprendidas em academias como esta em Manaus. O instrutor alemão Stefan, que mora na capital há 11 anos, conta que o aumento da violência e da insegurança na cidade tem atraído alunos que procuram aprender a técnica que pode ajudar em situações de risco. Porque a pessoa está procurando, porque a gente sabe nosso dia a dia na rua não é tão tranquilo, né? Cada um da gente já sofreu um assalto, um roubo. Aí a pessoa está procurando uma solução para se defender, para chegar inteiro em casa sem ser machucado, né? Mesmo sendo um esporte de artes marciais, a diferença é que neste o aluno não participa de competições. O esporte não faz parte do calendário de lutas. Aqui tudo que se aprende é aplicado como defesa pessoal. Essa técnica Krav Maga, que se chama corpo a corpo, luta corpo a corpo, serve para a luta na rua, para se defender. Não é para agredir alguém, é para se defender. Avaliar a situação e aplicar uma técnica adequada para se defender. A gente está se focando nos pontos vulneráveis do corpo, como os olhos, garganta, genitais. As técnicas são simples e exigem concentração e precisão do aluno para agir no momento certo. Em uma situação de assalto com arma de fogo, por exemplo, um movimento preciso é possível desarmar o criminoso. O mesmo acontece com um bastão e uma faca. A cor da faixa mostra o nível de habilidade dos alunos. Começa pela branca, até chegar à preta, nível de mestre. Uma trajetória que exige pelo menos 10 anos de dedicação. Seu Raimundo, militar aposentado, já está na faixa amarela. Ele é um desses alunos determinados. Comecei no Krav Maga. Por quê? Porque o Krav Maga não tem limite de idade, não tem limite de peso e qualquer pessoa pode treinar. Já esta aluna, que está há 6 meses aprendendo as técnicas de defesa da luta israelense, conta que se sente mais segura. O que a gente escuta todo dia, né, de mulheres sendo assediadas, passando por série de dificuldades por ser do sexo feminino, eu busquei realmente isso para parar com essa ideia de que mulher é o sexo frágil, de que mulher não pode se defender. E se você ficou interessado em conhecer um pouco mais sobre a luta, o instrutor Stefan dá a dica. Se você procura uma solução de se defender no dia a dia, na rua, eu acho uma boa opção. Aí a gente não obriga ninguém de fazer a matrícula com a gente, cada um pode aparecer aqui, fazer uma aula experimental, 2 aulas experimentais, aí ele toma a decisão, eu quero continuar ou não. Se você quer ganhar uma medalha, a única coisa que você vai ganhar aqui é segurança na rua.
Começa no próximo fim de semana mais uma edição do Festival de Cirandas de Manacapuru. Pelo menos 30 mil pessoas são esperadas na cidade, que já vive o clima da disputa das 3 cirandas. Manacapuru está em clima de preparação. O município, a 86 quilômetros de Manaus, espera o ano todo pela chance de mostrar para o resto do país a cultura cirandeira. E para não fazer feio, as agremiações estão a todo vapor. Não é à toa que nós estamos aqui, dia e noite, se possível, se tem que ser à noite, vamos fazer à noite, mas o show vai estar perto. Vai estar bonito. Vai estar lindo, vai estar bonito, vai estar lindo. As bordadeiras da Flor Matizada trabalham incansáveis à espera do grande dia. E os cirandeiros da tradicional também não ficam para trás. Os ensaios estão cada vez mais frequentes. A coreografia está sendo passada, já estão todo mundo já no final só matando, assim, arrematando, né? Aquelas falhas que a gente está só corrigindo agora. A disputa é acirrada. A cada dia de festival, uma agremiação se apresenta. No ano passado, quem levou a melhor foi a Guerreiros Mura. O palco dessa grande festa é esse aqui, o Parque do Ingá, no centro de Manacapuru. São 3 dias de festival, dia 29, 30 e 31 de agosto. E é aqui que, em 3 horas de apresentação, as agremiações vão mostrar o que tem de melhor. Mas não são apenas os brincantes que estão ansiosos para o fim do mês. O comércio e o setor de serviços também se preparam para receber os quase 30 mil turistas que devem visitar a cidade. Neste restaurante, o número de funcionários no fim de semana do Festival de Ciranda vai dobrar e a carga horária também vai ser diferenciada para atender a demanda. Nós estamos calculando um aumento de 30% para cada dia da ciranda. Isso representa para os nossos clientes um atendimento VIP, que é isso que nós vamos proporcionar. A expectativa é que os artistas nacionais que vão se apresentar no festival ajudem a atrair um público maior ainda. Mas o manauara Giovanni vem mesmo para conhecer a cultura de Manacapuru, de que tanto ouviu falar. Tô esperando um espetáculo bom, né? De vir muita gente de Manaus, é a primeira vez que eu tô aqui na cidade, vindo assistir. A expectativa é boa. A expectativa por lá já é grande, só uma correção, né? Eu falei no próximo fim de semana, na verdade ainda tem mais um fim de semana à frente, como a Tamires reforçou, então, dias 29, 30 e 31. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. E a partir de amanhã, por conta do início da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, até o dia 2 de outubro, o Band Cidade será exibido um pouco mais cedo, a partir de 6 horas da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigada pela audiência e amanhã a gente tem um novo encontro, um novo horário, hein? 6 da noite. Até lá.